Se eu te perguntar, caro ouvinte, para me falar 5 bandas de rock, quais você me daria de exemplo? Assim, do nada, sem pensar. Eu consigo listar algumas aqui de cabeça, olha. Pink Floyd, Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen, Iron Maiden. Desse raciocínio, uma coisa intrigante é que a probabilidade de você me entregar bandas internacionais como exemplo é gigantesca. Se esse é o caso, por que você se esqueceu das bandas de rock desse amado Brasil? Bom, eu consigo pensar em 5 exemplos nacionais. Charlie Brown Jr., Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e Legião Urbana. Nesse pequeno experimento, tem uma coisa interessante a se pensar. Quando se fala em rock nacional, a maioria das bandas que vem à nossa cuca vieram do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesse exemplo que eu citei, só a Legião Urbana que fugiu dessa regra e mesmo assim veio da capital do Brasil. Isso era muito mais escrachado nos anos 80, quando o rock nacional começou a bombar pra valer. E no mercado tão restrito, uma banda lá do sul do país veio com os 2 pés na porta para falar dessa exclusão que outras regiões sofriam pelo mercado fonográfico. Eu estou falando de Longe Demais das Capitais, que é o tema do episódio de hoje. Vem comigo! Uma música qualquer, a sua dose de história musical. Episódio de hoje: Longe Demais das Capitais, Engenheiros do Havaí. Muito antes de O Papo é Pop, pra ser sincero, Infinita Highway, a banda gaúcha já vinha fazendo sucesso ali no sul desde a sua formação, que por acaso veio despretensiosamente e olha, tem até greve de faculdade envolvida nessa história. As coisas nunca mudam mesmo, né? Que situação! Era finalzinho de 1984, quando uma paralisação das aulas da Faculdade de Arquitetura da Federal do Rio Grande do Sul fez com que os estudantes inventassem alguns programas para se divertir enquanto os estudos ficaram estacionados. Daí surgiu um festival de música na faculdade, e um estudante, o Carlos Maltz, começou a procurar outros alunos para formar uma banda para tocar nesse evento. Daí ele, que já tocava bateria, chamou o Carlos Stein para guitarra, Humberto Gessinger para vocais e guitarra e Marcelo Pitts para o baixo. Sobre esse primeiro show, eu vou ler um trecho de uma entrevista que a banda deu à revista Bis, de outubro de 89, que está comigo aqui em mãos. Na Faculdade de Arquitetura de Porto Alegre, os estudantes Humberto Gessinger e Carlos Maltz montaram uma banda para dar um show e não mais que isso. Entre aspas. Tinha umas garotinhas que queríamos impressionar, foi só por causa disso, lembra Humberto. Eles ensaiaram um repertório com vários jingles, algumas covers de Roberto Carlos e músicas próprias com letras sobre a história da arquitetura. Na época, estavam mais preocupados com a Bauhaus, a escola, não a banda, ressaltava Carlos. O festival rolou em janeiro de 85 e a banda acabou recebendo convites para tocar em outros lugares ali em Porto Alegre. E mais tarde, eles conseguiram emplacar 3 músicas na rádio local: Sopa de Letrinhas, Espravo e Segurança. Que eu não sei porquê, gente, sempre vem na minha cabeça, antes dessa própria música, um comercial dos anos 2000 da Chevrolet. Você lembra? Você precisa de alguém que te dê segurança, senão você dança, 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 dança. Quer mais segurança na hora de comprar seu seminovo? Siga Seminovos Inspecionados e Garantidos da rede Chevrolet. Com essa repercussão, o grupo, que já tinha virado um trio, foi convidado para participar do Festival Rock Unificado de 1985 e depois na coletânea Rock Grande do Sul. A partir daí, eles foram convidados para gravar o primeiro disco, Longe Demais das Capitais, e o resto é história. Como diria o George Harrison naquele episódio de Os Simpsons... Já está feito. Agora, antes que eu continue esse episódio, eu tenho um disclaimer. Eu sei que muita gente... Engenheiros do Havaí é uma banda que divide opiniões. Muita gente ama e muita gente odeia. Pra esse pessoal que odeia e que tá tipo assim, ai que saco, esse episódio eu não quero escutar. Escuta ele, sabe? Dá uma chance, vai, escuta essa música depois. É o que eu recomendo pra todo mundo que tá ouvindo, inclusive. Vai escutar essa música, vai escutar o disco, vai ler sobre. Tem tanta coisa interessante dentro dessa música. E se mesmo assim você não gostar, deixa uma sugestão aqui então de outras bandas, de outras músicas nacionais que eu posso falar. Eu vou adorar fazer isso. Agora, voltando ao que interessa, a gente vai começar a falar de Longe Demais das Capitais, a segunda faixa do lado B do disco homônimo. Mas então, qual é a história dessa música? Suave a noite que eu saio. Longe Demais das Capitais
capitais traz uma visão peculiar de quem não habita o universo do eixo Rio e São Paulo. Que vale lembrar, gente, nos anos 80 era uma época sem internet, ou seja, as coisas não chegavam tão rápido para todas as partes do Brasil. E a troca cultural entre pessoas diferentes não é a mesma que rola hoje em dia. Então aqui a gente tem os primeiros versos em que o eu lírico traz uma perspectiva de que Porto Alegre, mesmo sendo a capital do estado, que é grande em território, não tem a grandeza, influência e importância que as outras capitais que eu citei agora anteriormente. Nossa cidade é muito grande e tão pequena, tão distante do horizonte do país. Nessa música há também o fato de que o eu lírico tem receio das rápidas mudanças daquela época, um questionamento que também é interno na personagem. Para mim, esse é o momento de ouro da música, pois o refrão apresenta versos fortes e uma progressão na melodia que toma completamente a minha atenção. Eu sempre quis viver no velho mundo, na velha forma de no refrão também é possível notar esse acanhamento do eu lírico e na sua vontade de flertar com o novo, ao mesmo tempo que não quer deixar o seu cotidiano. E o canal no YouTube do Júlio Ettore, que é assim, gente, riquíssimo em conteúdo sobre música nacional e tem um vídeo que se aprofunda nessa canção dos Engenheiros do Havaí. Inclusive, fica a recomendação não só para esse vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, mas também para conhecer outros vídeos desse canal, que assim, é perfeito para quem quer se aprofundar no tema rock nacional e música brasileira em geral. O Júlio trouxe uma série de entrevistas nesse vídeo que os caras da banda deram sobre a música. E nelas tem duas coisas importantes que eu quero pontuar aqui. A primeira é que a banda mostra com o álbum Longe Demais das Capitais uma vontade de passar a sua vivência, a sua história, e que é além de toda a técnica musical e suporte que as demais bandas de rock de São Paulo e do Rio tinham na época. Até porque, por elas estarem mais perto da grande mídia, acabavam ganhando muito mais atenção. E a segunda coisa que o próprio Júlio fala é como a imprensa pegava no pé deles nesse começo e fazia uma espécie de caricatura dos gaúchos da banda, o que reafirma a ideia de que eles estavam, sim, longe demais das capitais. Com a banda ganhando seu espaço, isso felizmente foi mudando aos poucos. Para ter um exemplo, na mesma revista Bis que eu trago aqui em mãos, tem um trecho que mostra uma versão já diferente da imprensa. Eu vou ler aqui agora. Durante um período da história recente do rock nacional, os principais polos criativos eram Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, que já está um distanciamento, já reconhecendo isso, que aconteceu há 2 anos atrás, eles já estão reconhecendo essa diferença de visão. Há 3 anos, um grupo de uma cidade, entre aspas, longe demais das capitais, resolveu desafiar a hegemonia do centro-sudeste com seus próprios procedimentos, entre aspas. Toda forma de poder chegou às rádios de todo o país e começou o processo de conquista de um público cada vez mais numeroso e fiel. O nome peculiar, as letras longas, distantes tanto do contestatório quanto do romântico, não foram impedimentos para que os Engenheiros do Havaí conquistassem seu lugar ao sol. Aqui, apesar de eu achar meio, com o nome peculiar, as letras longas, eu fico assim pensando, será que eles estão pegando o pé um pouquinho, fazendo uma piadinha de leve? Isso eu já não sei. Mas, no contexto geral, esse trecho é muito interessante pra gente já ver essa mudança de visão aí por parte dos jornalistas, né, do universo, assim, da crítica musical. Hoje, Engenheiros do Havaí é uma das principais e mais importantes bandas de rock do Brasil. Eu, honestamente, gosto demais deles e é, junto com os Paralamas do Sucesso, a minha banda favorita de rock. Eu gosto muito, acho as letras maravilhosas, não é só pela melodia, mas pela complexidade mesmo das canções. E também uma coisa importante que fez com que eu gostasse ainda mais da banda, principalmente agora nessa pesquisa para esse episódio, é a ousadia que eles tiveram nesse começo de carreira. Gente, se você pegar o primeiro disco deles, vai ver ali toda essa vivência que eles queriam passar e conseguiram, além de uma visão política muito forte, sem medo nenhum de se expressar. A gente tem como exemplo também Toda Forma de Poder, que é grande single desse álbum. E é claro, né, gente, algo que nós não temos hoje em dia e que tá fazendo bastante falta nesse cenário político. E esse foi mais um episódio de Uma Música Qualquer, a sua dose de história musical. E eu agradeço muito a você que esteve até aqui comigo. Eu peço que curta, compartilhe, comente esse episódio, recomende para os seus amigos e me dê sugestões de outras músicas que vocês querem que eu fale sobre aqui.
Um abraço!